Caros amigos, estou gravando esse vídeo a pedido do desembargador André Gustavo Corrêa de Andrade, diretor-geral da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, a nossa EMERGE, para falar um pouco a vocês sobre o tema que me foi atribuído, que é o tema do dever de renegociar. Eu tenho um especial carinho por esse tema, foi o objeto da minha tese defendida no concurso de titularidade da UERJ em 2017, de maneira que é uma lembrança boa, mas lembro também das caras de espanto quando as pessoas me perguntavam qual era o tema que eu iria defender e eu falava em dever de renegociar. Muitos autores de renome sustentável ainda sustentam que não existe um dever de renegociar no direito brasileiro, ou seja, que os contratantes não estão obrigados a ingressar em uma renegociação extrajudicial do seu contrato, que ou eles vão ao Poder Judiciário pedir que revise o seu contrato porque ele está desequilibrado, invocando a excessiva onerosidade nos termos dos artigos 478 e 317 do Código Civil, ou não vão ao Poder Judiciário, simplesmente não entram com uma ação, que antes dessa ação judicial não teriam o dever de fazer nada. Eu discordo disso, o dever de renegociar é justamente a antítese dessa ideia e o que eu procurei defender na tese foi que há elementos no direito brasileiro para sustentar que existe sim um dever de renegociar contratos extrajudicialmente, contratos que estejam em desequilíbrio, antes de qualquer iniciativa judicial por qualquer das partes. Isso é especialmente importante no Brasil, porque o que a gente verifica na prática é que quando há um desequilíbrio contratual superveniente, dois tipos de problemas muito comuns acontecem. De um lado, é muito frequente que o contratante que se beneficia do desequilíbrio, mesmo sendo avisado pelo outro contratante que sofre o desequilíbrio, ele permanece inerte, passivo, simplesmente aguardando e às vezes até apostando que o outro não vai entrar em juízo. Então, há uma inércia por parte do contratante que se beneficia. Isso, muitas vezes, faz com que o contratante prejudicado acabe suportando o desequilíbrio porque não quer o desconforto, não quer criar nenhuma indisposição com outro contratante, que às vezes é seu cliente frequente, são relações, às vezes, empresariais duradouras, e muitas vezes o desequilíbrio acaba não sendo corrigido. De outro lado, uma postura também muito comum que a gente vê na prática é que diante de um contrato desequilibrado, o sujeito, na verdade, só alega que o contrato está desequilibrado quando é cobrado pelo credor, pelo outro contratante. Então, o desequilíbrio contratual acaba virando aí uma tese um pouco oportunista de defesa. Você guarda para si a situação de desequilíbrio para quando o outro contratante entrar com ação judicial, te cobrando os seus créditos, aí você vai lá e diz assim, olha, o meu contrato está desequilibrado e, portanto, deve ser revisto, eu não tenho o dever de pagar tudo isso, etc, etc. Então, vira uma espécie de tese de defesa que surpreende o contratante que está simplesmente cobrando o cumprimento da sua obrigação. Então, esses dois problemas acontecem, basicamente, porque o nosso Código Civil ele não cuidou do aspecto comportamental do desequilíbrio contratual. Ele trata nos artigos 478 seguintes e também no 317, que é o artigo invocado pela doutrina brasileira para permitir a revisão judicial em contratos paritários, ele trata dos pressupostos do desequilíbrio, das consequências do desequilíbrio, mas ele não diz como os contratantes devem se comportar. Algumas normas internacionais, alguns códigos civis estrangeiros já regulam, já disciplinam esse aspecto comportamental. Por exemplo, o artigo 623 dos princípios da UNIDROIT relativos aos contratos comerciais internacionais, quando trata da hardship, que é um conceito mutatis mutandis equivalente ao nosso desequilíbrio contratual superveniente, diz expressamente o artigo que o contratante em desvantagem tem, abro aspas, direito de pleitear renegociação, desde que faça isso sem atrasos indevidos e sempre indicando os fundamentos desse desequilíbrio. Então, é uma norma que impele o contratante a agir. Artigo 623 dos princípios do UNIDROIT. Da mesma maneira, o artigo 6.111 dos princípios de direito contratual europeu
ele diz que se o cumprimento do contrato se tornar excessivamente oneroso devido a uma alteração das circunstâncias, as partes estão obrigadas a entrar em negociações a fim de adaptar o contrato ou, eventualmente, extingui-lo, né? O Código Civil da República Tcheca, também, que é de 2012, os parágrafos 1764 a 1766, também regulam o direito dos contratantes de pleitear uma renegociação extrajudicial do contrato, atribuindo ao outro contratante o dever de responder a esse pedido de renegociação. O Código Civil da Romênia, também de 2011, traz normas sobre isso. Enfim, códigos civis mais recentes aí, dos últimos 10 anos, têm tratado desse aspecto comportamental do desequilíbrio, o que deve o contratante fazer. Isso é muito, muito importante. Então, no fim das contas, o que é, afinal, o dever de renegociar? O dever de renegociar não é um dever de alcançar um certo resultado a partir das negociações, não é o dever de aceitar integralmente as condições propostas pelo outro lado e necessariamente adaptar o contrato. É um dever de comportamento, é um dever de conduta, ou seja, é o dever de ingressar de boa fé e de modo transparente em renegociação. Pode ser que a renegociação seja bem sucedida, ótimo, maravilha, pode ser que seja mal sucedida, mas há o dever de tentar essa via extrajudicial antes de ceder a tentativa também, se a iniciativa partir da outra parte, antes de ingressar em juízo pedindo a revisão ou a resolução do contrato. Então, podemos dizer que o dever de renegociar, ele impõe, de um lado, que o contratante que sofre o desequilíbrio contratual comunique prontamente à contraparte acerca da existência do desequilíbrio contratual e dos seus fundamentos, ou seja, não aguarde para surpreendê-la no futuro. E, de outro lado, ele impõe que o contratante que se beneficia do desequilíbrio contratual analise de modo sério e transparente a situação, de modo que ambos os contratantes tentem chegar a uma adaptação extrajudicial daquele contrato sem que seja necessário recorrer a juízo. O fundamento desse dever de renegociar no direito brasileiro, para mim, se situa no artigo 422 do Código Civil Brasileiro, que afirma que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé. De fato, esse imperativo de lealdade e confiança recíproca que a boa-fé impõe, exige que os contratantes ingressem em renegociações, se qualquer deles assim desejar, para tentar uma solução extrajudicial que onera muito menos a contraparte. A violação do dever de renegociar, ou seja, simplesmente se omitir em relação a essa tentativa de renegociação, dá direito à reparação por perdas e danos adicionais. Perdas e danos, prejuízos que podem decorrer, seja de uma postura intransigente do contratante que se recusa a negociar, agravando até o desequilíbrio, seja de uma postura surpreendente do contratante que espera ser cobrado em juízo para então tirar da cartola um desequilíbrio contratual, né? Então, basicamente isso é um resumo do tema do dever de renegociar, que é muito amplo e complexo, mas espero que possa ajudar a todos. O tema está atualíssimo por conta da pandemia de Covid-19 que a gente tem vivido e que tem tornado muito difícil o cumprimento de vários contratos. Não é uma fórmula mágica, cada contrato deve ser analisado em concreto, o impacto específico das restrições governamentais deve ser analisado em cada contrato em concreto, mas o dever de renegociar se aplica em muitos casos, portanto é um instrumento muito útil, até para evitar que o Poder Judiciário seja inundado com uma série de ações judiciais que poderiam ter sido evitadas se as partes efetivamente colaborassem entre si a fim de solucionar o problema do desequilíbrio contratual superveniente. Tá bom? Abraços a todos, cuidem-se, fiquem bem, um abraço para todos os amigos da Emerge.